As veias abertas da América Latina. A deusa tecnologia não fala espanhol. Wright Patman, o conhecido parlamentar norte-americano, considera que 5% das ações de uma grande corporação podem ser suficientes, em muitos casos, para seu fácil controle por parte de um indivíduo, uma família ou um grupo econômico. Se 5% bastam para a hegemonia no seio das empresas todo-poderosas dos Estados Unidos, qual o percentual de ações necessário para o domínio de uma empresa latino-americana? Em verdade, até menos. As sociedades mistas, que são um dos poucos orgulhos ainda acessíveis à burguesia latino-americana, simplesmente decoram o poder estrangeiro com a participação nacional de capitais que podem ser majoritários, mas nunca decisivos perante a fortaleza dos cônjuges de fora. Frequentemente, é o próprio Estado que se associa à empresa imperialista, que assim obtém, já transformada em empresa nacional, todas as garantias desejáveis em um clima geral de cooperação e até carinho. A participação minoritária dos capitais estrangeiros se justifica, geralmente, em nome das necessárias transferências de patentes e técnicas. A burguesia latino-americana, burguesia de mercadores sem sentido criativo, atada pelo cordão umbilical ao poder da terra, ajoelha-se nos altares da deusa tecnologia. Se levarmos em conta, como prova de desnacionalização, as ações em poder do estrangeiro, ainda que sejam poucas, e a dependência tecnológica, que muito raramente é pouca, quantas fábricas poderiam ser consideradas realmente nacionais na América Latina? No México, por exemplo, é comum que os proprietários estrangeiros da tecnologia exijam uma parte do pacote acionário das empresas, a par de decisivos controles técnicos e administrativos, da obrigação de vender a produção para determinados intermediários, também estrangeiros, e de comprar o maquinário e outros bens de suas casas matrizes, em troca de contratos de transmissão de patentes ou know-how. Não só no México. É ilustrativo que os países do chamado Grupo Andino, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador e Peru, tenham elaborado o projeto de um regime comum de tratamento dos capitais estrangeiros na área, que se fundamenta na rejeição dos contratos de transferência de tecnologia que tragam condições como estas. O projeto recomenda aos países que também não aceitem que as empresas estrangeiras, donas de patentes, venham a fixar os preços dos produtos com elas elaborados ou proíbam sua exportação a determinados países. O primeiro sistema de patentes para proteger a propriedade das invenções foi criado há quase 4 séculos por Sir Francis Bacon. E Bacon gostava de dizer: conhecimento é poder. E sempre se soube que tinha razão. A ciência universal pouco tem de universal. Está objetivamente confinada nos limites das nações avançadas. A América Latina não aplica em seu próprio benefício os resultados da investigação científica pela simples razão de que não tem nenhuma, e, em consequência, se condena a padecer a tecnologia dos poderosos, que castiga e desloca as matérias-primas naturais. Até agora, a América Latina foi incapaz de criar uma tecnologia própria para sustentar e defender seu próprio desenvolvimento. O mero transplante de tecnologia dos países adiantados não só implica a subordinação cultural e, em definitivo, a subordinação econômica,
como também, após 4 séculos e meio de experiência na multiplicação dos oásis de modernismo importado em meio aos desertos do atraso e da ignorância, pode-se afirmar que não resolve problema algum do subdesenvolvimento. Esta vasta região de analfabetos investe em pesquisas tecnológicas em soma 200 vezes menor do que aquela que os Estados Unidos destinam para esses fins. Em 1970, há menos de 1.000 computadores na América Latina e 50.000 nos Estados Unidos. É no norte, por certo, que são desenhados os modelos eletrônicos e são criadas as linguagens de programação que a América Latina importa. O subdesenvolvimento latino-americano não é uma etapa do caminho de desenvolvimento, ainda que se modernizem suas deformidades. Progride a região sem se libertar da estrutura do atraso e, de nada vale, assinala Manuel Sadowski, a vantagem de não participar do progresso com programas e objetivos próprios. Os símbolos da prosperidade são os símbolos da dependência. Recebe-se a tecnologia moderna como no século passado se receberam as ferrovias, a serviço dos interesses estrangeiros que modelam e remodelam o estatuto colonial desses países. Ocorre conosco o mesmo que a um relógio que se atrasa e não é acertado, diz Sadowski. Embora seus ponteiros sigam caminhando para frente, a diferença entre a hora que marca e a hora certa está crescente. As universidades latino-americanas formam, em pequena escala, matemáticos, engenheiros e programadores que, no entanto, não encontram trabalho a não ser no exílio. Nós nos damos ao luxo de proporcionar aos Estados Unidos nossos melhores técnicos e os cientistas mais capazes, que emigram atraídos pelos altos salários e pelas grandes possibilidades que, no norte, abrem-se para as pesquisas. De outra parte, cada vez que uma universidade ou um centro de cultura superior tenta, na América Latina, desenvolver as ciências básicas para lançar os fundamentos de uma tecnologia não copiada dos moldes e dos interesses estrangeiros, um oportuno golpe de Estado destrói a experiência sob o pretexto de que assim é incubada a subversão. Este foi o caso, por exemplo, da Universidade de Brasília, subjugada em 1964. E a verdade é que não se equivocam os arcanjos blindados que custodiam a ordem estabelecida. A política cultural autônoma, se é autêntica, requer e promove profundas mudanças em todas as estruturas vigentes. A alternativa consiste em descansar nas fontes alheias, a cópia siamesa dos avanços que difundem as grandes corporações, em cujas mãos está a tecnologia mais moderna, para criar novos produtos e para melhorar a qualidade ou reduzir o custo dos produtos existentes. O cérebro eletrônico aplica infalíveis métodos de cálculo para estimar custos e benefícios, e assim, por exemplo, a América Latina importa técnicas de produção desenhadas para economizar mão de obra, ainda que a força de trabalho venha a sobrar e os desempregados estejam a caminho de constituir uma esmagadora maioria em vários países. Ao controlar as alavancas da tecnologia, as grandes corporações multinacionais manejam também, por razões óbvias, outros aspectos cruciais da economia latino-americana. As casas matrizes, por certo, nunca proporcionam às suas filiais as inovações mais recentes,
tampouco estimulam uma independência que não lhes seria conveniente. Uma pesquisa do Business International, realizada por encomenda do BID, chegou à conclusão de que é evidente que as subsidiárias das corporações internacionais que operam na região não realizam esforços significativos em matéria de investigação e desenvolvimento. De fato, a maioria carece de um departamento com tal finalidade e, em raríssimos casos, procede a trabalhos de adaptação de tecnologia, enquanto outra minoria de empresas, situadas geralmente na Argentina, Brasil ou México, realiza modestas atividades de investigação. Raul Presbich adverte que as empresas norte-americanas da Europa instalam laboratórios e realizam investigações que contribuem para fortalecer a capacidade científica e técnica desses países, o que não ocorreu na América Latina, e denuncia algo muito grave. O investimento nacional, por sua falta de conhecimento especializado, o know-how, realiza a maior parte de sua transferência de tecnologia recebendo técnicas que são de domínio público e que são importadas como licenças de conhecimento especializado. Em vários sentidos, é altíssimo o custo da dependência tecnológica. Também o é em dólares vivos e sonantes, embora as estimativas sejam problemáticas, devido aos múltiplos escamoteios que as empresas praticam em suas declarações de remessas para o exterior. Os números oficiais, no entanto, indicam que no México a drenagem de dólares por assistência técnica entre 1950 e 1964 multiplicou-se por 15, enquanto os novos investimentos, no mesmo período, não chegaram sequer a duplicar-se. 3/4 partes do capital estrangeiro no México são destinadas, hoje, à indústria manufatureira. Em 1950, a proporção era da 1/4 parte. Essa concentração de recursos na indústria só implica uma modernização reflexa, com tecnologia de segunda mão, que o país paga como se fosse de primeiríssima. A indústria automobilística, de uma ou de outra maneira, drenou do México $1 bilhão, mas um funcionário do Sindicato dos Automóveis nos Estados Unidos recorreu à nova fábrica da General Motors em Toluca e escreveu depois: "Foi pior que arcaico. Pior, porque foi deliberadamente arcaico, com o obsoleto cuidadosamente planejado. As fábricas mexicanas são equipadas deliberadamente com maquinário de baixa produtividade. O que quer dizer da gratidão da América Latina em relação à Coca-Cola, à Pepsi e à Crush, que cobram caríssimas licenças industriais de seus concessionários para lhes proporcionar uma pasta que se dissolve na água e é misturada com açúcar e gás?"